Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você consegue assistir, ver os nossos vídeos. Vamos ao texto, Gênesis capítulo 26, começando do versículo 1, a Bíblia diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 3: Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas coisas. Versículo de número 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Vamos para outros textos para maior compreensão do nosso assunto, que é tipos de primícia, dízimo e oferta. O segundo texto ainda é no livro de Gênesis, capítulo de número 42, e versículo de número 20, diz assim: Trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. Versículo de número 24: E retirou-se deles e chorou, depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. O versículo de número 34 diz assim: E trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis nesta terra. Versículo 36: Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfinhado, José já não existe, Simão não está aqui, e agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Capítulo 45 e apenas o versículo de número 7 diz assim: Pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Vamos para outro texto, que é Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz: Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10: E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de monstro os teus lagares. E só para terminar, dois textos do Novo Testamento. O primeiro se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, a igreja em Roma, no capítulo 11, versículo 16, que diz assim: E se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. E o último texto é segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9, versículo de número 6, diz assim: Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância também ceifará. Versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Versículo 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Eu sei que foram muitos textos, mas de fato foi necessário, que é para compreendermos de fato os tipos de primícia, dízimo e oferta. O primeiro texto que nós lemos aqui está em Gênesis capítulo 26, que fala de um período de crise em que Isaac estava enfrentando, além da crise que houve nos dias de Abraão, seu pai. Mas Deus aparece a Isaac, porque Isaac também queria descer a peregrinar no Egito, mas Deus o aparece e diz que era para ele permanecer na terra das suas peregrinações em Canaã. E Deus deixa bem claro que ele o abençoaria. E nos versículos subsequentes nós lemos que Isaac semeou 100 vezes naquele. Aliás, Isaac semeou e a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais do que ele semeou. A colheita foi abundante. O que eu quero fazer perceber é que a oferta é uma semente. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Paulo. Na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele deixa bem claro no capítulo 9: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia abundância, abundância também ceifará. Ou seja, Paulo deixa bem claro que a oferta que nós depositamos é uma semente. E Paulo no versículo 10 vai dizer que quem dá esta semente, quem dá o pão é Deus. Então, se é Deus quem dá a semente, eu tenho que ter a compreensão de poder semear, para que de fato Deus possa multiplicar a minha sementeira. Mas vamos ao assunto que nós intitulamos deste vídeo de tipos de ofertas, tipos de dízimos e primícias. Nós lemos uma história ainda no Antigo Testamento, em Gênesis, da família de José, dos irmãos de José, aonde os textos onde nós lemos
os irmãos de José vão por causa da fome que havia na terra e eles vão para o Egito em busca de alimento. José reconhece os seus irmãos e José fala com eles e os trata como espias, e depois eles falam que não são espias, são homens de retidão, contam sobre o pai, sobre o irmão mais novo que ficou na terra de Canaã, Benjamim. Mas José, mesmo assim, ele continuou falando, tratando com eles como se eles fossem espias. E depois de tudo isso, José deixa bem claro para eles que ele também era um homem temente a Deus e que as palavras dele seriam provadas. Eles deveriam ir para lá, trazer o seu irmão mais novo para que de fato se confirmasse se eles eram espias ou não, queriam ver a nudez da terra ou não, queriam se assenhorear da terra ou não. E dito e feito, José pegou Simão e prendeu Simão e liberou os outros com mantimento e tudo para lá, para voltar novamente a Canaã. E assim foi. E depois, na volta, os mantimentos acabaram e eles conversaram com o patriarca Jacó, mas o patriarca não quis deixar ir por causa do episódio que aconteceu com José, que ele não tinha muita informação como que ocorreu. Mas depois de tanta intercessão dos irmãos, principalmente de Judá, Jacó deixa partir novamente. E quando eles voltam novamente, há todo aquele cenário que a maior parte dos leitores da Bíblia já conhece. José se dá a conhecer aos seus irmãos, José liberta Simeão. Quem é José? José é o tipo da primícia, porque no texto que nós lemos aqui em Gênesis, José deixa bem claro que Deus o enviou adiante. Ou seja, Deus enviou em primeiro lugar. Então José é o tipo da primícia. E quem é o Simeão? O Simeão é o tipo da oferta. Muitas das vezes os nossos corações estão endurecidos por causa da avareza do nosso coração. Deus não quer ficar com a nossa oferta. Deus quer que nós semeemos e Deus quer multiplicar a nossa oferta e depois nos devolver a nossa oferta já multiplicada. Foi assim que José disse para os seus irmãos, para que eles fossem e trouxessem Benjamim e ele devolveria o seu irmão Simeão. E de fato Benjamim veio. Quem é Benjamim? Benjamim é o tipo do dízimo. Ou seja, José deixa bem claro que eles não poderiam negociar na terra do Egito se Benjamim não viesse. Então eu preciso entender essas leis espirituais, que é necessário eu, primeiro, honrar a Deus com as primícias da minha fazenda, assim como o texto que nós lemos em Provérbios capítulo 3, com as primícias da minha terra, da minha fazenda, honrar ao Senhor. E depois nós temos que ofertar ao Senhor, temos que dizimar ao Senhor. Só assim nós vamos, de fato, poder alcançar as bênçãos financeiras que Deus tem para a nossa vida. Porque se Benjamim não vier, então não tem como nós negociarmos com Deus, porque Benjamim é o tipo do dízimo. É necessário ser fiel ao Senhor em tudo, nas primícias, na oferta e nos dízimos. Se vocês se lembrarem o texto que nós lemos aqui, Simeão e Benjamim estavam no mesmo versículo. E quando nós lemos Malaquias, o Senhor vai dizer: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Simeão e Benjamim caminham juntos, não tem como dissociar um do outro. Nós temos que primiciar, nós temos que ofertar, mas também temos que dizimar. Deixa o seu comentário, deixa o seu like e nós poderemos trazer ainda outros assuntos concernentes à prática do dízimo, se ela é válida ou não para o nosso tempo. Mas eu já adianto que ela é válida. Mas podemos trazer outro vídeo para argumentarmos melhor por que ela é válida, em que ela consiste. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau.